Cássio Nunes Marques, do STF, pediu destaque e interrompeu o julgamento de mais uma ação que discutiria se o presidente Jair Bolsonaro pode ou não bloquear usuários nas redes sociais. Tá aí. Mais um exemplo, Tá né, aí, da Suprema julgam Corte tudo, julgando julgam tudo. qualquer coisa. Esse pedido, a solicitação de destaque, foi apresentada por Nunes Marques no sábado, um dia depois de o julgamento ter sido iniciado na plataforma, com o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, movido pelo advogado Antônio Carlos Carvalho. Ela votou para obrigar Bolsonaro a desbloquear o jornalista e ex-candidato a vereador William de Luca. Segundo a ministra, o ato de bloqueio por parte do presidente é antirrepublicano e contraria os princípios da democracia ao excluir do debate o cidadão que não o adule em seus comentários. Na prática, a ação de Cássio retira o caso do plenário virtual e o manda para discussão no plenário físico. No entanto, o processo ainda deverá ser pautado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, e não há, por hora, data para a retomada desse julgamento. Ana, e aí nos Estados Unidos aconteceu um debate parecido, né? A Suprema Corte também teve que decidir se o Trump poderia ou não bloquear usuários no Twitter e parece que ele foi derrotado na época, né? Não sei se houve depois algum recurso, mas o Trump acabou perdendo essa questão, né? Ele perdeu essa questão em relação a ser, né, uma pessoa pública e também embora ele estivesse tweetando da conta particular dele, né, não da conta oficial como presidente da República. Agora, a pergunta que fica em relação a isso tudo, né, mais uma vez, como o Augusto falou, mais uma vez lá vai o STF meter o dedo e as canetas editoriais, né, mais um assunto no Brasil. A pergunta que fica, Vitor, é, por exemplo, eu sou bloqueada pelo Renan Calheiros, porque eu fiz uma pergunta como cidadã, ele ali representante no Congresso, eu fiz uma pergunta para ele pertinente, com todo respeito, e eu fui bloqueada. Então eu quero saber se, por acaso, os ministros eles vão discutir esses atos aí apenas do Bolsonaro bloqueando as pessoas nas redes sociais, ou se eles vão discutir todos os congressistas, legisladores e agentes públicos aí eleitos, se todos eles também, se essa ação vai ser também estendida a todos eles, porque muitos congressistas aí, os cidadãos, eles não conseguem mais ter acesso. Então vai ser só sobre o Bolsonaro ou vai estender a todo e qualquer político eleito no Brasil? Diga, Fiuza. Só para lembrar que a ministra Carmen Lúcia é aquela que já declarou, publicamente, inclusive, não foi o WhatsApp não, que o Brasil vive um desgoverno, né? Ela fez essa declaração panfletária e falsa. Então vamos logo rasgar a fantasia. Isso aí não tem nada a ver com julgamento de direito. Isso aí é política. E política mal feita. Que a pergunta é a seguinte, Vitor. Revogaram o Diário Oficial, extinguiram o Diário Oficial? Não existe mais o Diário Oficial? Ou continua existindo? Se o Diário Oficial continua existindo, uma coisa é o Diário Oficial, outra coisa é o Twitter. E mesmo essa discussão nos Estados Unidos. Quer dizer, o que acontece? As plataformas de rede social são uma revolução de democracia, né? Trouxeram, né, a tão esperada inclusão da opinião pública no debate, com interações, sim, com conflitos também, mas uma ampliação imensa do espaço dos cidadãos na discussão da vida pública e também não pública, privada, etc. Enfim, este grande universo que são as redes sociais, que tem um oxigênio básico que se chama liberdade. Só que existem agentes ao redor do mundo aí que se dizem os caçadores do fascismo e tal, que não gostam da liberdade, incluindo não só instâncias judiciárias, incluindo parte da grande imprensa que quer falar sozinha, que virou essa sim diário oficial dos seus objetivos particulares, né? E também das próprias plataformas, que estão dando um tiro no pé dessa maneira. Então, o meu juízo sobre isso é muito elementar. A conta
pertence à pessoa. Se ela é uma autoridade, ela vai usar aquele canal de expressão como ela bem entender. Da mesma maneira como se ela não fosse uma autoridade. E o que se depreende daí? Se ela fizer falso testemunho, se ela fizer fofoca, se ela contar mentira, se ela fizer acusações difamatórias, responderá por isso num canal de expressão livre. O que nós temos visto, que inclusive o Donald Trump é um dos precursores do uso desta ferramenta para fazer discurso, para fazer política, mas também para informar o cidadão sobre as suas ações. Isto não é uma ação que faça a opinião pública prescindir da imprensa de jeito nenhum. Ao contrário, é fonte para a imprensa, fonte primária. Ou não é? Os jornalistas não têm nas contas de Twitter das autoridades uma fonte preciosa? É o que ele disse. Está lá. Ninguém contou, ninguém ouviu falar, alguém ouviu dizer no corredor de não sei aonde. Está lá o que foi dito. Se é uma barbaridade, pau nele. Se é crime, processo nele. Agora, nós temos ou não temos no Brasil, por exemplo, vários ministros de Estado prestando contas permanentemente sobre as suas ações. Temos. Então funciona bem assim? Funciona. E aí significa que aquilo virou um diário oficial porque tem essa utilidade? Não, não significa. A administração daquilo é daquela autoridade. Se entra alguém ali dizendo barbaridades, atrapalhando, então ele pode bloquear quem ele quiser. Se ele começar a bloquear todo mundo, o que acontece? Aquele canal perde credibilidade, né? Fica mais parecido com um diário oficial, até no sentido estigmatizante do termo. Então, isso que está acontecendo no STF, mais uma vez, é uma picuinha política e não tem nada a ver com julgamento de direito. Diga, Zé. Pois é, no dia 16, agora, 16 de dezembro, o Supremo vai voltar a discutir esse assunto. A ideia é que isso vá para o plenário, pedido do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Cássio. São 4 ações, né? São pessoas que não estão satisfeitas aí com os bloqueios do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, Fiuza, uma confusão ainda sobre o que é a mídia social. Eu repito, isso é igual aquela história da mulher do piolho que fica repetindo a coisa. Trata-se de uma página privada de empresas que ganham dinheiro e que tem um algoritmo próprio deles, que ninguém sabe exatamente como é, e que define ali para onde vai, quem recebe mais mensagens, enfim, é uma página particular. E você fez muito bem, Fiuza, em comparar com o Diário Oficial. Só para informar, o Diário Oficial existe e é a maneira de se nomear, demitir e definir atos oficiais, só que ele parou de ser impresso há alguns anos. Eu não saberia dizer aqui há quantos anos, mas pelo menos 2 anos. Não existe mais o Diário Oficial impresso. Agora só o Diário Oficial eletrônico, aquelas máquinas que imprimiam aqueles cadernos, acabou. Então, assim, o Diário Oficial é o lugar onde o presidente nomeia e demite, né? E as entrevistas e as falas do presidente, os discursos, são no sentido de comunicados informais, né? E as páginas na internet, as plataformas digitais são, na verdade, privadas e que o presidente coloca ali o que ele quiser. Não é gasto público, não é nem o Twitter oficial da presidência da República, mas do presidente Jair Bolsonaro. E por incrível que pareça, já existem 2 votos, Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia, que é relatora, favoráveis à impossibilidade de bloqueio. Isso muda completamente a empresa Twitter, muda completamente o sistema. É isso que me pesou muito aí nesse comentário, de achar muito estranha essa decisão parcial do Supremo Tribunal. Portanto, dia 16 haverá uma nova discussão e é possível sim que isso vá a plenário. Eu sugiro ao Supremo que esqueça esse assunto, gente. Não dá para essas picuinhas chegarem ao Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus. Augusto.
fazer, né? Falta do que fazer. Eu acho o seguinte, eu não dou a menor bola para quem fica escrevendo besteira, eu querendo me ofender, eu realmente não dou bola. Não perco tempo com essa gente. Agora, alguém que tem uma conta dessas tem todo o direito de impedir que alguém se manifeste todo dia em forma de insulto, não é, na página dele. Tem cara que só escreve assim, você é um FDP, você é não sei o quê, você é um canalha vendido e tal. Bloqueia. Ou então a lei deve apressar a punição desse tipo de canalha. Porque não dá pra gente processar cada um, perder tempo com isso aí, senão a gente não faz outra coisa. Então tem que ser o seguinte, o sujeito que escreve isso, canalha, já está configurado o crime. Então, que se faça rapidamente o julgamento e comece a punir, porque só a punição inibe essa gente, eles são incansáveis. E a gente sabe, desde Gutenberg, que o que move o sujeito a escrever é a raiva. Move muito mais constantemente e intensamente do que o amor, o apreço. Eu nunca recebi, por exemplo, trabalhando em revistas e cuidando dessa área, uma carta para você dizer assim, olha, eu queria agradecer a revista Veja por chegar no horário combinado à minha casa. Isso não há hipótese de falar. Parabéns para o pessoal da distribuição. Vem o seguinte, esses canalhas não me entregaram no domingo, estou recebendo segunda. É assim mesmo. O ódio é mais mobilizador. Agora, então que se facilite a punição desses... São babacas, né? Facilite a punição deles para não tomar o nosso tempo. Porque agora todo dia você abre a tua página lá para ler insulto. E o Supremo vai se meter nessa? Deixa o sujeito fazer o que quiser. Eu não bloqueio porque eu não tenho nem tempo para isso. Tá? Mas se eu tivesse tempo, eu provavelmente bloquearia só para tirar o prazer do sujeito de te insultar todo dia. Não que isso me incomode, mas você vai perturbar a vida dele. Porque o cara que quer manifestar o seu ódio, ele fica frustrado. Eu não, eu tô de bem com a vida, eu gosto da vida. Esses caras não gostam desde manhã, né, da vida, porque eles não gostam do que vem no espelho.